científicos que estão comprovando que nós estamos quase 50% do nosso tempo, das nossas 24 horas, divagando. Sabe aquela mente que fica viajando e que não tem assim atenção para colocar a consciência plena no seu fazer? Então, muitas vezes, você está se alimentando, por exemplo, vou dar um exemplo de alimentação. Você está comendo, mas você não está ali, 100% presente no ato da alimentação. Então, a tua mente está viajando, você está pensando em outras coisas que você tem que fazer lá na frente, ou, de repente, coisas que você deixou de fazer ali atrás, mas você não está aproveitando 100% aquele momento da alimentação. Às vezes, você nem mastiga direito, né? Você engole a comida, e quando você vê, acabou, você já almoçou, você já tomou seu café da manhã, você já jantou, às vezes você está com a televisão ligada, ou celular do lado, ou seja, você não está mergulhado 100% naquele momento, né? E a mente divagando, você perde inclusive energia, sabe? Quando você não está totalmente presente. Ou você está gastando energia no que vai acontecer lá na frente, ou você está preso no passado, e aí quando você viu, já foi, e você não ficou 100% atento, pleno naquilo. Então, isso não quer dizer que se de repente você ficar com a sua mente sempre focada no presente, não significa dizer que você vai deixar de ter outros tipos de pensamentos, ou sentimentos, ou negar as emoções que você está sentindo. Não, muito pelo contrário. Isso, aliás, é praticamente impossível, né? Você ficar sem ter outros tipos de pensamentos ou sentimentos na hora que você está com a tua mente focada. Mas quando você começa a treinar sua atenção com intenção e de forma responsável, né, 100% no agora, você começa a se tornar uma pessoa, de repente, mais responsável com as coisas que você quer ter na sua vida. E eu penso assim, fico me perguntando, por que a gente perde, né, ao longo da vida da gente, aquela atenção que toda criança tem quando ela está brincando, por exemplo? Você já parou para pensar? Eu tenho aprendido muito, né? Já falei das outras vezes aqui com vocês, com o meu neto, né? Que daqui a pouquinho vai completar 2 anos. No outro dia eu cheguei aqui e ele estava deitado no berço, de pernas cruzadas, com um livrinho na mão, como se ele estivesse lendo, compreendendo absolutamente tudo. E ele estava prestando tanta atenção naquilo ali, que ele nem viu eu entrar no quarto, e eu fiquei parada no quarto observando quanto tempo que ele ficou ali com a atenção focada naquele livrinho. Da mesma forma, quando ele está brincando, seja com que brinquedo for, ele está ali, pleno, inteiro. E por que quando a gente se torna adulto, né, mais velho, a gente se dispersa tanto, né? Hoje em dia, então, antes da pandemia, né, com as multitarefas, a gente era capaz de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e, de repente, não focava, né, uma coisa de cada vez. A gente queria fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje, com os trabalhos online, né, com o estudo remoto, tanto as crianças quanto os adolescentes, quanto nós adultos que estamos trabalhando em casa, se você não prestar atenção, você fica ligado no computador, ao mesmo tempo que você está com o celular ligado. Algumas pessoas estão também com a televisão ligada, e claro, é evidente que essa mente está dispersa. E quando você percebe, a hora passou, porque também nós estamos com a sensação de que o tempo, né, está passando muito rápido. Eu não sei se essa é uma percepção só minha, mas eu tenho conversado com algumas pessoas e essas pessoas têm falado para mim que durante esse período elas têm percebido que realmente o dia está passando rápido demais. E olha que a gente, teoricamente, teria menos coisas para fazer, né? Já que a gente não está indo para a rua, teoricamente, né? A gente só deveria estar indo para a rua, principalmente o pessoal acima de 60 anos, né? Como eu. A gente não deveria estar se expondo tanto, né? Então, a gente estaria mais tempo dentro de casa. Mas quando a gente vê, o dia já passou. Hoje, inclusive, eu estava conversando sobre isso. Nossa, amanhã já é sexta-feira. De novo, já vem mais um final de semana e daqui a pouco nós já estamos no mês de agosto, meio de agosto.
E daqui a pouco, quando a gente não abrir piscar de olhos, já estamos no final do ano. Então, 2020, ele está sendo aquele ano que mal começou e já acabou. Vocês também estão percebendo isso? Então, a gente tem que se tornar mais consciente, mais responsável das nossas 24 horas, para que a gente não gaste energia inútil com coisas que não valham a pena, sabe? O professor Dr. Augusto Cury, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que gasto de energia inútil, que a abreviação é GEI, faz com que a gente se desgaste, faz com que a gente entre num processo de estresse que a gente nem percebe, como a gente queima energia com esse gasto inútil. Às vezes, ouvindo coisas que, notícias de repente, que vão te deixar para baixo, às vezes uma conversa que não vai te levar a lugar nenhum, às vezes com filmes que também não vão te levar a lugar nenhum, leituras que não vão te acrescentar. Então, eu penso que está na hora da gente perceber que nós não podemos mais ficar vivendo um papel nesse novo mundo que está começando. E é um novo mundo para a humanidade. Nós estamos de verdade vivendo a tal dita transição planetária que muitos falam, né? Que a gente já sabe já há algum tempo que uma hora isso ia acontecer, e talvez por resistência a gente não quisesse perceber que tudo está mudando e muito rápido, não é? Essa semana, por exemplo, nós fomos surpreendidos com algo que está acontecendo num outro país, né? Mas que, em termos assim, energéticos, em termos da nossa psicosfera, todo mundo, de um jeito ou de outro, está sentindo alguma coisa diferente, né? Então, em meio a tanta dor e sofrimento que esse povo já estava passando, agora mais ainda com o que aconteceu e que não vou me estender aqui, mas mesmo que a gente não esteja vivendo o que essas pessoas estão vivendo, essa dor, esse sofrimento merece que a gente, em algum momento do nosso dia, a gente possa dar uma parada e agradecer que nós estamos vivendo num país que, por mais difícil que a pandemia possa estar acontecendo, né, com o desemprego, com a parte social, econômica, com tantas e tantas perdas, né, nós somos abençoados. E isso vale que a gente intencionalmente dirija para as pessoas que não têm a mesma possibilidade da gente, 1 minuto de oração, 1 minuto de agradecimento por estarmos aqui, né? E termos todas as possibilidades que a gente tem ao nosso dispor, né? E faz sentido que a gente queira, de alguma forma, nos transformarmos em seres humanos melhores. Isso também faz parte da intenção. E também faz parte da gente colocar atenção em que tipo de pessoas a gente realmente pode vir a se tornar, né? Que seres, enquanto seres humanos, nós podemos nos tornarmos melhores por nós e pela sociedade e pelo planeta e pelos filhos, netos que nós estamos deixando aqui nesse mundo daqui para frente, né? Então, quando a gente fala de intenção, de atenção, a atenção e a atitude, elas estão intimamente ligadas. Elas não estão sozinhas. Porque, como eu falei lá no começo, a intenção move o desejo, que move a vontade, que move a atitude ou ação, e que é capaz de mudar o nosso destino. E não só o nosso destino. Porque, muitas vezes, mudando o nosso destino, sem a gente saber, né, ou sem a gente esperar, a gente pode mudar o destino de outras pessoas, que estão próximas ou não a nós. Quando a gente se torna, de repente, uma pessoa negligente, ou uma pessoa que não se posiciona, que não escolhe uma atitude adequada a seguir, a gente pode levar outras pessoas a tomarem atitudes equivocadas porque a gente não se posicionou. E isso é muito importante. Quando você tem
a intenção aliada à atenção, você fica com uma clareza mental, de forma que a sua atitude possa estar, então, de forma alinhada com essa clareza mental. Só que até para você poder ter uma atitude com clareza, algumas coisas são fundamentais que você possa perceber. Que coisas são essas em relação à atitude? Quando você está plenamente consciente, você começa a perceber tudo o que está acontecendo dentro de você e fora de você. A gente diz que tudo o que está acontecendo fora é apenas reflexo, é apenas um espelhamento do que está acontecendo dentro de nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Se você ainda não parou para pensar, você começa a pensar que muitos fenômenos internos e externos podem estar acontecendo com você relacionados internamente. A sua capacidade de aceitar as coisas como elas são, aceitar os momentos como eles são, aceitar as pessoas como elas são e aceitar você como você é, com tudo que você vem vivendo até o dia de hoje. Então, aceitação, de repente, é uma das palavras-chave dentro desse pilar da intenção, da atenção e da atitude. Ou seja, se você tem atitudes, como eu falei anteriormente, de aceitação, se você é uma pessoa que vem se cuidando ultimamente com generosidade, com gentileza, se você tem, de repente, se tornado uma pessoa que tenha se cuidado melhor, sabe? Aquele autocuidado que talvez até antes de começar a pandemia você não tinha tempo para isso, mas quem sabe agora você está se permitindo o autocuidado com tudo, tá? Com aquilo que você come, com as atividades, de repente, que você vem fazendo, com o seu sono, com a sua forma de cuidar de você mesmo. Sabe aqueles pensamentos que a gente às vezes tem de ficar se colocando para baixo, sabe? Quando acontece alguma coisa que fugiu ao teu controle, de repente, né? Se é que a gente tem controle de alguma coisa. Eu também já cheguei à conclusão que a gente não tem controle de nada, né? Mas às vezes a gente acha que tem. Mas enfim, quando alguma coisa saiu errado, você planejou algo e não deu certo, e aí você fica se criticando, quando você fica se julgando, sabe? Então, essas atitudes de autocrítica exacerbada, de autojulgamento, autocobrança, é tudo auto, sabe, gente? Atitude é atitude de uma forma geral. Atitude na forma de pensar, atitude na forma de sentir, na forma de agir e na forma de falar. Isso não quer dizer, de você ficar se policiando o tempo inteiro, que você tenha que, nas 24 horas do seu dia, você está feliz o tempo inteiro. Isso também não é normal, né? Porque quando você está plenamente atento àquilo que você está sentindo, você vai perceber que ao longo do dia você oscila. Em momentos que você está bem, em momentos que você não está, em momentos que você gostaria de ficar sozinho, em outros momentos que você gostaria de estar nas mídias sociais, né? Então a gente oscila. Mas o que é importante é que você esteja atento a isso, sabe? Que você não fique, sabe, deixando a sua mente viajar na maionese, porque muitas vezes você pode estar acometido assim por uma sensação inexplicável, sabe? Sabe aquela angústia, de repente? Uma tristeza, um medo inexplicável, e muitas vezes não é teu. Mas como você está deixando a sua mente vagar, e a nossa mente, a gente funciona como se a gente fosse uma antena. Eu brinco às vezes com as pessoas, os pacientes, amigos, enfim, até o pessoal aqui de casa, é como se a gente fosse uma antena parabólica. E aí, se a gente não prestar atenção, a gente vira uma antena paranoica, sabe? Aí você não fica ligado em FM, e você fica ligado em AM, e nessa antena você pega coisas que não são suas. Porque você começa a captar essas ondas, né? Como se fosse rádio, como se fosse televisão, enfim. Você capta ondas que não são suas. E quando você vê, você está sentindo determinadas coisas que, por você ter ficado com essa antena parabólica, né, paranoica, aberta,
você capta, então, pensamentos, sentimentos, sensações que não são suas. E as sensações podem ser corporais, podem ser a nível do seu sentimento, pode ser a nível do seu pensamento. E como você não está plenamente atento, você fica assim, a Deus dará. Sonhos, sabe? Se você antes de dormir, você se joga na cama, dorme, e você não tem um minutinho para dar uma relaxada e agradecer porque você viveu mais um dia, né? E porque você está de verdade, tá? Vivo, com saúde, você está respirando, sabe? Você está com os seus sentidos plenos. Eu fico me questionando se de repente não seria interessante a gente fazer a cada noite, antes de dormir, a gente sair, desligar o piloto, o tal do piloto automático, e antes de dormir, dar uma relaxada, sabe? Relaxa, observa o seu corpo, percebe se existe alguma área do seu corpo que está um pouco mais tensa, distensiona, observa a respiração, dá uma relaxada. Depois, se você tiver o hábito de fazer uma oração, faça uma oração de agradecimento por você e por toda a humanidade. Leia um livro ou algumas palavras que possam fazer com que você entre num estado de sono mais adequado. Desligue os seus aparelhos eletrônicos. Se permita, assim, se você vai dormir 11 horas, meia-noite, não sei qual é o ritmo de cada um, que pelo menos uma hora antes você faça esse desligamento de tudo. Eu falo isso porque eu faço isso comigo, oriento as pessoas a fazerem isso, mas eu sei que tem muita gente que não consegue. Ontem eu participei de um encontro extremamente agradável, produtivo, que eu ouvi de algumas pessoas que o ciclo de dormir mudou. Então, as pessoas estão indo dormir, às vezes, 4, 5, 6 horas da manhã, porque ficam ligadas na internet, ou ficam ligadas em séries na televisão, e aí, como estão dormindo na hora de acordar, né, vão dormir até 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2, perderam mais de 1/3 do dia, mais da metade do dia, e num sono que não é repousante, sabe? Então, todo o ciclo de dormir e acordar está barafundado, né? Os nossos neurohormônios estão perdidos, sabe? A nossa alimentação começa a ficar também toda distorcida. E isso não pode fazer bem a ninguém. E eu comentava ontem nesse grupo que as pessoas não estão entendendo que pós-pandemia, se é que a gente pode falar isso, tá, gente? Porque a gente nem pode dizer pós-pandemia, porque nós ainda não terminamos a primeira onda e, se bobear, nós vamos entrar numa segunda onda misturada com a primeira, como alguns países, já foi falado essa semana, alguns países estão entrando na segunda onda, estão tendo que fechar tudo de novo, porque as pessoas simplesmente não respeitaram. Porque, na verdade, não se autorrespeitaram. Tudo começa com autorrespeito, sabe? Então, se a gente não se autorrespeitar, como que a gente vai conseguir respeitar o nosso próximo, né? Então, a gente vai acabar vivendo nesta pandemia, que daqui a pouco vai acabar o ano de 2020 e a gente vai ficar nesse ciclo, os contaminados vão continuar acontecendo, as mortes vão continuar ocorrendo, e daqui a pouco vem o final do ano, e dependendo de conforme for, dependendo do estado, né, do nosso querido idolatrado país, a gente pode vir a ter comemoração de final de ano. Comemorar o quê? Eu não sei. Né? Não é momento para comemorar absolutamente nada, mas há quem queira comemorar, né? Ou seja, cada qual com seu cada qual, e assumam as responsabilidades pelas suas atitudes, muitas vezes equivocadas e irresponsáveis. Então, o convite que eu gostaria muito de deixar aqui nesse nosso encontro, nosso bate-papo, é que a gente consiga olhar para dentro, de verdade, sabe? E prestar atenção se as suas atitudes estão verdadeiramente alinhadas com a pessoa que você quer ser, ou com a pessoa que você gostaria de vir a ser daqui a pouco, um pouquinho ali adiante. Porque tudo vai começar agora. O momento é agora, o momento é já. Não foi ontem e também não vai ser amanhã, porque o amanhã vai depender da atitude que você estiver tendo hoje. E eu não estou falando
apenas como agora, né, aqui nesse bate-papo, por causa de mindfulness, sabe? Por ser instrutora nessa técnica. Eu estou falando como médica mesmo. Eu estou falando como uma pessoa igual a você. Existe um monge que foi um dos precursores, né, para trazer mindfulness até nós, o Thich Nhat Hanh. Ele tem um livro chamado A Arte de Viver, que eu já estou lendo acho que pela terceira ou quarta vez, porque cada hora que eu leio tem uma coisa a mais que eu, naquele momento, está sendo importante para mim. E ele fala muito que todos nós intersomos. Se nós intersomos, nós não somos sozinhos. Nós não estamos sós. Nós vivemos como se nós fôssemos uma teia. Então, tudo aquilo que está acontecendo comigo, indiretamente, está te atingindo de uma certa forma. Em maior ou menor grau, essa capacidade que nós temos de interser e de nós intersomos, né, como eu falei, faz com que a gente fique não só mais responsável para fora, sabe? A gente tem que assumir a rédea das nossas vidas, de nós nos tornarmos de verdade pessoas melhores por nós mesmos. E, claro, evidente, pelo nosso mais próximo. Só que o nosso mais próximo não é aquele que convive com a gente, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. Então, esse a ti mesmo é fundamental. Olha para você. O que você quer para você. Nesse pilar de mindfulness, da intenção, da atenção e da atitude, como está na sua vida? O que você tem feito até agora por você e pelas pessoas que você ama? E mesmo que não seja pelas pessoas que você ama, mas que pegada você vai deixar no planeta quando você não estiver mais aqui? Você já parou para pensar nisso? Se você, de repente, é uma pessoa que anda se criticando muito, se condenando muito, se julgando muito, pega mais leve com você. Veja a parte positiva e a parte boa que todos nós temos. Nós somos uma unidade. Nós temos o nosso lado luminoso e o nosso lado sombra. E quando a gente compreende o nosso lado sombra e o nosso lado luz, tudo fica mais simples, porque um não é contra o outro, sabe? É tudo uma coisa só. Então, eu penso que talvez, quem sabe, esteja na hora da gente tomar novas atitudes que sejam positivas, que sejam proativas pela humanidade. Em Mindfulness, a gente chama isso de humanidade compartilhada, sabe? Em que a gente possa ter uma vida mais plena, mais consciente, que a gente possa, todo dia antes de dormir, a gente pensar assim, puxa, hoje eu tomei uma atitude melhor do que a que eu tive ontem, hoje eu consegui falar palavras mais amorosas que eu falei ontem, hoje eu consegui ter uma atitude posicionada, sair de cima do muro, eu consegui, de repente, dizer não com mais facilidade, se de repente ontem eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de dizer não, hoje eu consegui me dar, sabe, um alento, um carinho, me colocar no colo, olhar para o espelho e dizer para mim, puxa, como é bom ter você junto comigo, como é bom saber que eu posso contar com você, e eu falando comigo, olhando dentro do meu olho. Vocês fazem isso? De manhã, quando você acorda? Você se dá bom dia? Você sorri para você no espelho? Ou quando você tem algum problema, antes de você falar intempestivamente, você já pensou que talvez fosse legal você ir lá para o banheiro e treinar? Falar tudo o que você gostaria de falar. E ouvir. Porque quando a gente fala alguma coisa, quem está ouvindo primeiro é a gente. Então, são muitos convites, sabe, gente? Eu acho que eu precisaria de muitas lives para poder falar tudo que, de repente, está aqui. E eu tenho aproveitado mesmo, sabe? Algumas lives para poder partilhar as coisas que têm passado pela minha cabeça. Então, eu quero partilhar, aproveitando... Eu nem sei quanto tempo eu estou falando. Nossa, já estou falando há 40 minutos. Mas olha só, eu quero aproveitar esse momento para dizer para vocês que na próxima quarta-feira, dia 12, eu vou começar, então, a minha primeira turma online dos treinamentos de 8 semanas em Mindfulness. Vai ser muito legal, as inscrições continuam abertas e vão encerrar no dia 9. Já temos alguns inscritos,
A turma é pequena, serão no máximo 10 pessoas. E o convite que eu deixo aqui para todos vocês é que, se vocês tiverem um desejo, sabe? Aquela intenção que move a vontade, que move o desejo, que move a ação. Enfim, quem sabe, de repente, você quer participar dessa primeira turma. Nós vamos conversar durante essas 8 semanas, vai ser sempre às quartas-feiras, durante 2 horas, uma vez por semana. Nós vamos conversar sobre mindfulness e como a gente vai treinar, então, o nosso foco, a nossa atenção, a nossa capacidade de estar presente no aqui e agora, se possível, com menos julgamento, treinando a mente de principiante, estando 100% presentes e focados no agora. Então, se você se sentir assim, com vontade de participar dessa turma, basta entrar em contato, então, comigo, que a gente passa tudo para você, e eu vou ficar muito feliz de ter você junto comigo. E para encerrar agora, eu vou te fazer um convite para que você venha comigo num pequeno momento mindfulness, né? Eu vou te convidar para você, então, ficar numa atitude confortável aí, onde você está sentado, e durante alguns poucos minutos fazermos uma pequena viagem para entrarmos em contato com essa pessoa maravilhosa que é você, tá bom? Então, vamos fechar os olhos para que você se sentir confortável, aí no lugar onde você está sentado, preste bem atenção no seu corpo, se possível mantenha a sua espinha ereta, a mente quieta, como diz a música, né? É importante manter a espinha ereta, a mente quieta e o coração tranquilo, inspirando e expirando suavemente. Você não precisa interferir na sua respiração. Apenas observe o ar que entra e sai, de maneira gentil. Mais uma inspiração profunda, deixe o ar sair. Sinta-se à vontade para observar se existe alguma área do seu corpo que esteja mais tensa. Leve sua atenção para esse lugar. Relaxe, deixe que vá a atenção. Escaneie seu corpo rapidamente. Veja se existe algum desconforto. Apenas observe, deixe que vá. Mas fique atento. O nosso corpo traz mensagens para a gente. Converse com esse local, se porventura existir de desconforto. E a respiração, como está? Suave, tranquila? Ou não? Mas apenas observe. Perceba que você inspira e expira de forma autônoma neste momento. Mas se você quiser, você pode até controlar a sua respiração, mas você não consegue ficar muito tempo com o ar preso. Então, nesse momento, apenas inspire e expire. Mova a sua atenção agora para os seus pensamentos. Observe o fluxo dos pensamentos. Às vezes a gente tem tantos pensamentos que parecem aqueles macaquinhos que ficam pulando de um galho para o outro, sabe? Aquela mente inquieta. Como está a sua mente agora? Inquieta? Com muitos pensamentos ou vazia? Só observa. E os sentimentos? E as emoções? Somos assim. Pensamentos, sentimentos, corpo, emoções. Vamos, então, olhar para esses sistemas com gratidão, com generosidade, com acolhimento. E aos poucos vamos voltando de novo para as nossas sensações corporais, para o ambiente que nos acolhe. E com um sorriso nos lábios, aos poucos você pode abrir seus olhos.
E eu quero agradecer muito a presença de vocês, que todos vocês fiquem bem, que todos vocês fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Abraços. Tchau, tchau, gente.